Oh, pessoal, e aí? Boa noite para todos vocês, bom dia, boa tarde. Como eu sempre falo aqui, depende da hora que você está vendo esta mensagem. Pois bem, hoje nós vamos falar de uma coisa interessante, podemos dizer assim, né? Super interessante, porque trata-se de uma coisa milenar, mas muito mal compreendida pela sociedade nos dias de hoje ainda, né? Nós vamos falar da fama. Vamos falar da fama e vamos falar das personalidades e vamos falar de pessoas, né? O ser humano em si. Mal compreendido às vezes demais isso aí, né? Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso, né? Porque nos tempos de hoje, e como nos tempos passados, a gente vê pessoas famosas, né? Em qualquer ramo, hoje da mídia, antes sem a mídia, mas tinha mesmo as pessoas famosas, né? Que se destacavam entre outras, como hoje se destacam, né? E eu queria saber se isso é errado. Isso não é errado. Isso não é errado, isso não é ruim, né? Não é, porque geralmente as pessoas que se destacam é porque elas têm ou foi capacitada para uma ação em prol de alguém ou de alguma coisa, né? Por uma causa. E hoje em dia, infelizmente, a gente não está vendo isso mais. Por alguém ou por uma causa, mas por si só, pelo eu, né? Infelizmente. Então quero dizer o seguinte, que nos tempos remotos, tempos passados, houve famosos, houve. Por exemplo, Deus, o próprio Deus, destacou alguém no meio do seu povo para bem comum, né? Em prol de uma causa, tipo os profetas do Antigo Testamento, né? São vários, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, entre outros, né? Um deles, um maior deles, Moisés, né? Que dirigia um povo, mas entendendo que isso era para um bem comum de um povo, por uma causa. Vocês estão entendendo? E, ligando nos tempos de hoje, não tem uma causa, tem o eu, o meu eu. Entendeu? Agora, toda regra tem uma exceção, né? Vamos aqui colocar todo mundo no mesmo barco, né? Então, toda regra tem uma exceção. Quem se sentir tocado pela mensagem, põe a carapuça. Quem não, tudo bem. Mas a verdade é essa. Então, nos tempos passados, houve essa pessoa, o próprio Jesus Cristo, né? Era um famoso. Multidões o seguiam. Mas uma causa, por uma causa. Né? Por uma causa. Hoje não tem causa. Uma coisa falando de Bíblia ainda, é que a Escritura é bem clara em dizer que não há acepção de pessoas para Deus. Todos são de modo igual, em comum, todos temos as mesmas coisas em Deus. Então não há acepção de pessoa. E hoje, o que a gente vê, muitas coisas é o eu. Mas esse eu é só culpa de quem puxa para o seu ego, para o seu eu? Não, a culpa também dos outros. Por quê? Porque idolatra o ser humano, né? Adora o ser humano, vamos dizer assim. Perdão da palavra, mas ó, cantores rasgam roupa, jogam peças íntimas para os cantores, cantoras e etc. Fazem penitência, fazem fila, 3, 4 dias esperando uma oportunidade de ver aquela pessoa e etc. É ruim, pode ser que não seja ruim, mas isso aí causa uma idolatria por parte do povo e um ego naquela pessoa do qual está sendo idolatrada.
né? E faz essa diferença de pessoa, coisa que não devia ter. Essa diferença não tem, a gente vê hoje. Por que eu estou falando isso hoje? Eu estou falando isso hoje porque a gente vê a mídia hoje, seja escrita, seja audiovisual, seja o que for, né? Na internet. A mídia hoje, qualquer pessoa que tem uma famazinha que morre, a comoção é enorme. A comoção é enorme. Tem que ser, não, tem que noticiar, noticia, porque é famosa, etc. Uma pessoa destacada na sociedade, sim, não tem problema nenhum. O mal disso é achar que essas pessoas têm diferença daqueles que não têm fama. Do povão, vamos dizer assim, né? De pessoas que não são conhecidas e que são até taxadas de não conhecidas. Quem que é esse? Quando você destaca, fala alguma coisa, quem que é esse? Ironizando a pessoa, etc. Né? Como se essa pessoa não fosse nada. Como se essa pessoa não fosse nada e aquilo que é famoso é tudo. Vai por aí. O famoso, o não famoso, vai apodrecer quando morrer do mesmo jeito. Independe de situação social, financeira, profissional, né? Cultural, qualquer coisa, etc. Serão todos decompostos na mesma terra e não levarão nada, não agariarão nada para lá. Para lá não se leva nada. Né? Mas infelizmente o povão tem muita culpa disso, porque idolatra, faz aquela pessoa como se fosse um Deus. Vocês estão me entendendo? Eu sou admirador dos dons, dos talentos que as pessoas têm. É maravilhoso isso. Você vai lá assistir um show, um espetáculo da pessoa, é legal, você aplaude o talento daquela pessoa, você se diverte com o talento daquela pessoa, mas isso não faz dela melhor que você. Pode aparentemente trazer isso para as pessoas, que ela é melhor que você, que eu, que o outro, etc. Mas ela não é. Ela tem um destaque, ela tem um talento a mais, que é em prol de uma causa. Eu acabei de falar, gente, vai lá, aplaude, assiste o show, se diverte, se emociona, ri bastante, né? Sorri bastante, e etc. Isso é em prol de uma causa. Mas tem gente que acha que você é obrigado a ver aquilo, a pagar por aquilo, e ele não está nem aí para você, né? E aí eu vejo a comoção de todo mundo, mas morre gente pobre todo dia, eu não vejo comoção nenhuma. Ninguém se fala. Não parece nem a mídia, nem escrita, nem de jeito nenhum. Não parece. E é a mesma coisa as pessoas que morreram, seja famosa ou seja desconhecida. Mesma coisa. O que eu acho mais engraçado também, vocês não sabem o quê? É quando um famoso tem um problema na família, adoece, a doença, uma causa difícil, uma coisa assim, uma demanda difícil e tal. Eles vêm para as redes sociais, pedem oração para o povo. Aqui no Brasil, vamos falar do Brasil. Pede oração para o povo no Brasil, e comove o povo a orar e tal. Ué, e aqueles que sofrem as mesmas coisas e não têm fama, que ficam no desconhecido? Será que você tem ao menos a intenção, ou eu, ou qualquer uma pessoa, tem a intenção de pedir por essas pessoas? Ou de se comover por dentro dessas pessoas? Eu não posso saber, eu não posso fazer leitura do seu coração, do seu sentimento, do que há dentro de você. Mas é preciso pôr na consciência, será que essas pessoas, eu estou pensando neles também, porque são todo mundo igual. Não há acepção de pessoa, nem para Deus e nem devia ter para a sociedade. Os talentos são coisas que compõem o nosso dia a dia, eles têm uma causa, eles têm uma situação, para poder estar ali. E você pode aplaudir, você vai divertir, você pode pagar por isso, pode. É normal você pagar pelo artista, pelo espetáculo, pelo show. Sim, mas ele não é melhor que você. Ele não é nada mais do que você. A não ser aparentemente no mundo físico que nós vivemos. Ele pode ter mais dinheiro que você.
Ele pode ter mais bens que você. Você pode não ter nada de bens, você pode ter muito bens, mas isso não difere nada da pessoa. Com muitos bens ou com poucos bens, você vai apodrecer quando morrer do mesmo jeito. Entenderam? Então, eu acho que o povo brasileiro, principalmente, devia pensar mais no próximo, seja ele o que for, seja quem for. Deixar aquela velha artimanha de se levar vantagem em cima do outro, do próximo, etc. Né? Que isso é mais importante. O afeto com as pessoas, seja ela o que for. É você amar essas pessoas, você respeitar essas pessoas com o talento dela, seja ela desconhecida, seja ela famosa, mas tratar como pessoa e reciprocamente a mesma coisa. As pessoas devem fazer isso. Né? Mas aí a gente vê na televisão, vê na mídia, na internet. Todo mundo posta foto de um famoso que morreu, e etc. Principalmente se for político. A causa política, a morte vira causa política. Não pensa no próximo, mas não pensa na política, pensa no si mesmo, no seu ego. Entenderam? E é o que a gente está vendo no Brasil afora aí. Fulano que morreu usa para política, para derrubar o outro fulano, para afetar o outro fulano, porque o fulano é culpado disso, fulano é culpado daquilo, e etc. A gente está vendo essa carniça de situação que o mundo está virando. E ninguém respeita mais ninguém tem amor ao próximo, como pessoa, valorizar ela como pessoa, não pelo que ela tem, mas pelo que ela é. A gente não está vendo isso no mundo afora, infelizmente. Né? O que vocês acham disso que eu estou falando? Coloca aí nos comentários. Você que está assistindo aí, as pessoas. E no nosso canal aí no YouTube, você vai lá, clica o sininho lá de notificação que você recebe vídeo, se inscreva lá, dá uma força pra gente aí, né? Pra gente dialogar sempre assim. Daqui uns dias eu vou fazer umas transmissões ao vivo, falando de religião, de política. Vou falar. Eu não tenho fama nenhuma, mas eu quero falar. Eu tenho meu direito de falar, não quero fama, não quero nada. Eu já estou dobrando a serra, como diz aqui, em Minas. Eu já estou com meus 40 e poucos anos. Então, interessa dialogar, interessa fazer um mundo melhor, um país melhor para minha filha, para os meus netos que virão, para o filho das pessoas que estão no Brasil afora, as crianças que estão por aí afora, né, e etc. Ter um futuro melhor. E por falar em criança, né? Morreu 3 crianças lá em Santa Catarina, né? Parece que o lugar chama Saudade. E 2 professoras, né? Foi pra mídia, apareceu. Mas a morte de um famoso aí, hoje, foi mais notícia do que as crianças. Você pode olhar pra você ver. Foi mais notícia do que as crianças. Tem problema? Não, não tem. Ele não é diferente das crianças, ele não é diferente de nós, é todo mundo igual. Mas o povo tem que saber valorizar no mesmo nível o ser humano, porque somos seres humanos, todos nós, indiferente de condição social, eu já falei. Né? Então, amar o próximo, respeitar o próximo, é bem melhor. Mas hoje em dia está difícil, hoje está pensando só no ego, no bolso, né? E no ego de cada um. Triste, lamentável, todas essas coisas. Né? Por isso que nós pedimos a Deus que possa nos dar sua misericórdia, né? Que ela possa nos alcançar, que ela possa nos fortalecer e que a sabedoria vinda de Deus possa nos deixar o coração nosso contrito, né? Em prol do próximo, em prol do amor, da virtude, da graça, em prol do ser humano, porque somos todos iguais. E nós, tem um mistério que eu digo, a gente sabe de onde que veio. Você nasceu, você sabe que você nasceu do seu pai, de sua mãe, você não sabe de onde que veio. Você não sabe sua real situação aqui e você não sabe para onde que vai quando morrer. É melhor sentar na última cadeira e vir alguém te pedir para você ir lá para frente, te dando importância, do que você sentar lá na frente e alguém pedir para você sair, porque tem gente mais importante para sentar lá. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Olha, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a família das crianças perdidas, das professoras, que Deus abençoe a família do Paulo Gustavo, console, né? E dê força. Eu nem sei se o nome dele é Paulo, eu sei que é Paulo, né? Não vou falar o sobrenome para não errar,
Eu já falei aqui, mas não sei se é certo. Entendeu? Mas é o Paulo, o humorista que morreu hoje. Ele morreu ontem à noite, né? Na terça-feira ontem. Hoje é quarta. Então que Deus conforte essas pessoas, aqueles que estão lá no cantinho do Brasil, aqueles que estão lá numa comunidade, né, de São Paulo, do Rio. Então todo mundo igual, a mesma coisa, que Deus conforte essas famílias, que Deus possa dar força, aquele que está passando necessidade, que as pessoas possam se unir, né? E ajudar essas pessoas, porque o mundo está muito ruim, né? E um detalhe aqui para terminar esse vídeo, para não ficar muito longo, é que muita gente pede oração a Deus por essas pessoas, igual eu estou pedindo aqui. É errado? Não, não é errado. Eles podem pedir, a gente pode pedir, né? Mas olha, Deus, sendo Deus, Ele age, a ação dele é com o homem, para o homem. Então ele usa alguém para atender outro, né? E nós, com nossas orações, é bom? É, só que nós também precisamos nos unir uns aos outros para atender mais alguém. Porque se o próprio Deus usa do homem para atender o homem, sendo ele Deus, por que nós não podemos ser um para com os outros? E unir uns aos outros, ajudar outros e formar essa grande comunidade, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Fique na paz e na graça. Deus abençoe.